Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e como a gente já tem conversado, um dos objetivos desse canal é justamente o compartilhar de ferramentas terapêuticas para que você entenda como que é o funcionamento dessa ferramenta. Algumas eu vou contar um pouco do processo de instauração, de criação dessa ferramenta e utilização dela, para que você tenha uma autonomia no processo de decidir, caso você se identifique com essa ferramenta, que você possa fazer uma utilização dela dentro de um processo bastante autônomo e consciente, respeitando as propriedades da ferramenta, entendendo o funcionamento e fazendo uma aplicação correta. Hoje a gente vai falar sobre a cristalterapia, a terapia aí muito voltada para as pedras. E aí muitas pessoas vão perguntar, mas como assim, cristalterapia? Como assim as pedras podem ser elementos terapêuticos? Existe uma questão muito importante da gente entender que tudo na natureza é vivo, né? Assim como a gente tem nós, seres humanos, os animais como seres vivos, as plantas como seres vivos, todos os elementos são vivos. O fogo é vivo, a água é viva, o tempo inteiro esses elementos estão se transformando e a aparente estática da pedra, num primeiro momento, também é vida, também tem a sua propriedade energética e pode contribuir com os nossos processos. Talvez a primeira coisa mais importante para a gente falar aqui seja a definição de energia. Quando a gente fala de energia, muitas pessoas acabam levando essa visão para um processo mais místico, como se dependesse de você acreditar, como se só fizesse algum sentido se você tiver alguma fé. E não, na verdade a energia ela é estudada desde mais de 5.000 anos atrás, principalmente pela medicina chinesa, hoje cada vez com mais consciência e mais literatura sobre esses processos, mas isso começa lá atrás, na história da acupuntura, quando os chineses vão descobrir, e aí tem todo um processo muito interessante, de se descobrir que nós temos fisicamente no nosso meridiano, assim como a gente tem as nossas veias energéticas, nós também temos canais de energia. E todo o nosso corpo está conectado com esse processo desses canais de energia. Então a acupuntura vai trabalhar nesses canais de energia através da aplicação de agulhas. Outras técnicas vão trabalhar também com esses canais de energia no sentido de restaurar os processos de desequilíbrio para que eles se harmonizem. Na verdade, para a medicina chinesa, eles vão dizer assim: todos os problemas, todas as doenças, uma única origem, que é a origem do desequilíbrio. Existe toda uma lógica e até uma certa complexidade em como você joga com esses canais energéticos, no sentido de como que um conduz o outro, controla o outro. Então existe um mecanismo ali de funcionamento, que a acupuntura vai estudar isso com mais profundidade. E existe também uma outra linha que está mais conectada com a filosofia hinduísta, indiana, que é voltada para os 7 centros energéticos, sete principais centros energéticos do corpo, que são conhecidos muito como os chakras, os nossos 7 centros energéticos que na verdade estão conectados com toda a energia do nosso corpo, mas que são ali 7 fontes principais que, se você trabalha dentro de uma terapêutica energética no sentido de estimular essa energia, seja nesses 2 ritmos centrais, que seria estimulando quando está faltando energia ou tirando energia quando essa energia está em excesso, você consegue trazer uma harmonização desse processo. Para os chineses, muitos processos de desequilíbrio e desarmonização energética vão gerar dor e a doença. Então, quando você atinge esse processo, não querendo livrar da dor, mas buscando lá a origem, que é esse processo de desequilíbrio, e trabalhando com essa harmonização, então você vai ter uma reverberação de uma melhora de dor, de uma melhora de sintomas. Então, como eu disse, sempre assim no canal a gente está falando bastante disso, de diferenciar um pouco o trabalho da medicina ocidental, que vai muito nesse sentido de tratar o foco do problema, de tratar o sintoma, enquanto a medicina oriental ela vai ter uma visão mais holística, nesse sentido de tratar a causa, o que está gerando esse sintoma, para que você elimine não apenas o sintoma, mas a origem, porque muitas vezes você elimina um sintoma e essa origem vai causar um outro desequilíbrio dentro de um outro processo e a problemática vai persistir. Então aqui eu tenho, vou tentar mostrar para vocês aqui algumas pedrinhas, e elas trabalham exatamente dentro dessa visão de se conectar com esse alinhamento dos 7 chakras. Então a gente tem isso, vocês podem até pesquisar com um pouco mais de profundidade, para poder entender isso com um pouco mais de propriedade, nesse sentido de que cada chakra ele é conectado com uma cor por conta da sua frequência. Então, quando a gente estiver falando de energia, a gente vai falar muito desse processo de frequência energética. Qual que é a densidade dessa energia?
né? Porque aí a gente vai conseguir entender por que você vai relacionar algumas energias com cores, com aromas, com alimentos, sempre nesse sentido de que a partir do momento que você entende qual que é a frequência daquela energia, você então consegue trabalhar um processo, seja para estimular aquele centro energético a produzir mais energia, seja para quietar um pouco quando ele está com uma energia exagerada, com uma alta concentração, que também está gerando um processo de desequilíbrio, né? Uma fadiga, às vezes, por excesso. Então, sempre nesse processo assim, ou de estimular ou de sedar, que a gente vai estar colocando, entendendo que as frequências são diferentes e que conforme o que você quer trabalhar, você vai trabalhar com uma determinada pedra, com um determinado cristal. Então, eu vou começar aqui falando, inclusive essas minhas pedras, elas são bem legaisinhas assim, porque elas têm os símbolos, né, de cada um dos chakras. Então, a gente tem aqui essa pedrinha, que está conectada muito com o nosso chakra base, né? Então, essa cor mais magenta, essa cor um pouco mais terra, mais forte, às vezes muito pedra ônix também serve muito quando a gente pensa nas pedras mais escuras, estão conectadas com o nosso chakra básico, né? Que a gente chama que é esse que está mais bem abaixo do umbigo, assim, né? Um pouco mais, não ainda conectado com os órgãos genitais, porque seria uma coisa mais de aterramento mesmo, ainda antes dos órgãos genitais, sabe? E aí você vai poder trabalhar dentro dessa frequência, assim, com pedras que sejam nessa tonalidade, mais voltada para a terra, pensando também, assim, quando a gente precisa estimular esse chakra, né? Quando a gente está necessitando, por exemplo, de aterramento, né? Voltar para o nosso aspecto material, né? Para o nosso aspecto de estar aqui pisando nos elementos da terra, lidando com dinheiro, com o dia a dia, com a nossa rotina. Então, esse é o processo de aterramento. Desequilíbrios, por exemplo, nesse chakra podem originar dores, formigamento nas pernas. Então, estimular essa região também é mexer justamente com essa sustentação, como se fosse a nossa sustentação. Inclusive, há dentro da visão mais hinduísta, indiana, de que nesse chakra básico a gente tem uma grande força e uma grande potência de energia. Então, movimentos que mexam com o quadril, que estimulem esse movimento, né, de quadril, para que não trave essa região, é importante. Quando você está em movimentos de mudança, de decisão, e que você sente travar essa região do quadril, é importante trabalhar com movimento. Alguns aspectos da medicina ocidental, ela vai dizer assim, tá com dor, não mexe, deixa quieto, né, imobiliza, né? E na visão da medicina oriental, por exemplo, eles vão dizer que não, que na verdade a cura está no movimento. Então, se você está sentindo alguma rigidez, né, uma falta de flexibilidade ou uma dor, o importante é você trazer movimento para essa região. Automassagem, pedir para alguém fazer uma massagem para você, principalmente nessa região de lombar, vai auxiliar com que tenha um desbloqueio, porque muitas vezes essa dor é por esse excesso de energia que está ali bloqueado. Conforme você massageia ou conforme você estimula aquela área através do movimento, você vai tendo uma fluidez energética, a energia volta a passar, volta a fluir e você tem uma diminuição do episódio de dor. Então é importante entender, né, como esses centros, o que acontece quando ele está em desequilíbrio. Uma outra pedrinha que eu tenho aqui é essa daqui. Ela é um pouco mais clarinha do que a anterior e ela está conectada com o nosso chakra umbilical. Então, sempre que você tiver voltado para esses processos, principalmente agora sim, relacionado com a parte genital, com a parte sexual, é uma pedra que você pode... Opa, quase derrubei. Que ela é mais laranjinha, assim, né? É um centro que o outro está conectado mais com a cor vermelha e esse está conectado mais com o laranja, vai estar conectado com essa região mais sexual. Então, se você está com desequilíbrios nesse sentido, é uma área que você pode... Problemas de ovário, de útero, você pode estar conectando com pedras dessa cor um pouco mais laranjinha. A cor do chakra vai ser justamente a cor laranja. Alimentos voltados para essas tonalidades também vão trabalhar nessa estimulação. E você ter o cristal, eu estou mostrando, né, alguns exemplos de cristal e vou focar só nesses, porque na verdade existe uma gama de cristais, cada um para uma funcionalidade que você pode utilizar. Mas às vezes eu penso que menos é mais. Então a gente focando nesses 7 centrais, assim, eu acredito que já vai ajudar bastante a ter uma referência de trabalho. E você pode trabalhar, como eu falei, com essa questão da música que estimula esses centros energéticos, com a questão dos alimentos, com a questão do movimento e também com a própria questão dos cristais, porque ele tem em si uma determinada frequência energética. E quando você posiciona esse cristal em cima do chakra, e por isso eu estou falando da localização dele também, você vai estar estimulando uma ressonância e um equilíbrio daquela energia. Porque, de uma certa forma, a pedra vai trabalhar nessa troca energética, absorvendo a energia que for
polarizada como negativa, repondo a energia e reequilibrando aquele chakra. Então, por isso que os cristais são muito utilizados em processos de trabalho com reiki, terapias energéticas a gente utiliza bastante. Uma outra que eu quero falar aqui, e aí vocês vão perceber que as cores vão se suavizando, é essa daqui. Cadê a imagenzinha dela? Que é uma pedra mais amarelinha, o citrino, ele é muito utilizado também, e ela está conectada com o chakra do nosso plexo solar. Então, enquanto o umbilical estava ali um pouquinho para baixo, talvez uns 2 dedos para baixo do umbigo, essa daqui sobe um pouquinho, uns 4 dedos ali, um pouco mais próximo da região do estômago, que é a nossa região do plexo solar. Então, ela está muito conectada com processos de ansiedade, preocupação, tanto que pessoas que são muito ansiosas e preocupadas, né, estressadas, elas tendem a ter problemas de gastrite, né, gastrite até crônica, recorrentes dores de estômago, azia, má digestão, porque justamente é a área que vai digerir os nossos pensamentos, é a área que vai digerir os nossos processos internos, é a área que vai estar muito conectada com essa questão da ansiedade, da preocupação, está sempre projetando para fora e fala muito do nosso poder pessoal. Se você vai numa entrevista de emprego, se você vai ter um processo que você precisa falar em público, é interessante você fazer uma mentalização, e você pode também mentalizar cores. Em algum momento a gente vai falar sobre a questão da cromoterapia em si, mas você pode trabalhar, eu não tenho a pedra, o que eu faço? Né? Eu estou ali num processo que eu preciso me acalmar, ou eu estou muito ansioso, ou eu vou fazer uma apresentação de um trabalho, você pode trabalhar com a visualização dessa cor, colocar a sua mão ali na região e fazer um processo de mentalização, fechar os olhos, concentrar a respiração e trabalhar nesse processo de imaginar a cor que está relacionada com esse chakra, porque você vai evocar uma energia, aquilo vai produzir uma força e aquilo tende também a equilibrar o processo energético daquele chakra. Lindamente aqui nesse chakra em especial a gente tem 2 pedras, que é essa daqui, o quartzo verde, e eu já vou logo mostrar o quartzo rosa. São pedras que elas vão trabalhar muito conectadas com o nosso chakra cardíaco, bem no meio aqui do peito, bem na região do coração, só que um pouco mais pro meio, porque os chakras eles são alinhados nesse sentido assim, do meio do nosso corpo, né? Nessa parte do tronco, assim, até a cabeça. E aí quando você está em processos emocionais, magoado, ressentido, precisando perdoar, todos esses processos que envolvem a emocionalidade ou dores no peito, tudo que mova, né, que se movimente dentro dessa região, você pode utilizar o quartzo, tanto rosa quanto verde, combinados ou não, e também a mentalização dessas 2 cores. O verde está muito conectado como cor da cura, em vários momentos a gente vai falar sobre isso, e o rosa está muito conectada com a cor do amor, do cardíaco, do amor incondicional, de trazer mais docilidade, de trazer mais compreensão, mais amorosidade, que é o que está relacionado com a nossa emocionalidade. Depois a gente tem o chakra laríngeo, bem dessa região aqui, ó. E aí você tem uma pedrinha mais azul. É diferente do azul, de um outro azul que eu vou mostrar daqui a pouco, né? E essa pedrinha está muito conectada com a nossa fala. Então, quando você vai trabalhar problemas de garganta, comunicação, aqui também tem uma forte relação com o poder pessoal, mas é num outro sentido, que é nesse sentido de se colocar, de poder dizer as coisas que você pensa, de poder dizer não porque tem que ser dito não, de poder dizer sim porque tem que ser dito sim. Então, pessoas que têm dificuldade nessa parte de comunicação, trabalhar com esse chakra vai desenvolver essas potencialidades. Porque o centro energético, na verdade, ele é um centro de potencialidades. Quando você estimula ele, então não é só para o tratamento de doenças, ou desequilíbrios ou dores naquela região, é também para você pensar o desenvolvimento de potencialidades, né, conectadas com o que aquela energia rege. Então, essa área de comunicação é bem desse chakra aqui. Inclusive, não é incomum pessoas que relatem sentir como se estivesse engasgando, como se tivesse alguma coisa, uma bola na garganta, e ela faz exame e não tem nada ali naquela região. Então é importante olhar para esse aspecto energético do que ainda não se manifestou no físico, porque alguma coisa está se formando ali, né? E conforme você vai trabalhando o equilíbrio, aquilo vai dissipando aquela energia mais densa e ela vai ficando mais fluida. E quando você dissipa a densidade e vai para a fluidez, porque na verdade quando ela se manifesta fisicamente, é porque ela já está muito densa, muito, muito densa. E aí ela se manifesta fisicamente. Então, quanto mais fluido, menos próximo do físico. Quanto mais denso, mais próximo de uma manifestação física. Aí a gente tem o que a gente chama da pedra, né? Do chakra do terceiro olho, da terceira visão, que seria essa que a gente põe aqui no centro da testa, entre a sobrancelha, um pouco aqui, que vai trabalhar com a nossa intuição, né? Ele é um outro azulzinho, ele é um azul, mas um pouco já mais, alguns gostam de usar a ametista, que também eu vou falar dela aqui, que é um outro chakra, né? Tanto que os dois têm o mesmo símbolo, esse símbolozinho do 3, né? O símbolo do OM.
que é como se fosse o símbolo do primeiro som do universo. E ela vai trabalhar no sentido da nossa intuição, da clareza, da percepção do olhar, de limpar a nossa visão, de limpar a nossa percepção, de estimular os nossos processos de saber que decisão tomar, que caminho seguir. Geralmente, quando a gente está nesses processos de dúvida, de indecisão, quando a gente ativa esse chakra, acaba abrindo um pouco melhor essa percepção, você começa a se conectar melhor com você mesmo e você não tem mais dúvida do caminho que você tem que seguir. E aí a gente tem a ametista, que ela está muito relacionada, o lilás, inclusive, o roxo, né? Ele está muito conectado com esse chakra que ele não estaria dentro do nosso corpo, ele estaria um pouco acima da cabeça aqui, né? Um pouco mais voltado para esse campo da abertura espiritual, da conexão com a nossa consciência, com o nosso inconsciente. E aí, quem não gosta muito de ir para o lado do espiritual pode ir para esse lado mesmo desse sentido da consciência, né? Então, trabalhar com pedras ametistas para processos que você vai fazer espirituais, ou mesmo pensando nessa questão de conexão consigo mesmo, é muito intenso. Quando você se sente perdido, que você também não está conseguindo ter direcionamento, se você for para essa mentalização do lilás, pode ser isso de diversas formas. Depois a gente vai falar da cromoterapia num outro momento, aí você vai entender que você pode ativar com mentalização, pensando nas cores, que você pode utilizar velas, que você vai ter ali uma ferramenta para te auxiliar na mentalização da cor também. Vai ser bem importante. Então hoje foi a nossa conversa sobre cristalterapia e eu encontro você no próximo momento. Deixe sua pergunta, seu comentário, fala se está fazendo sentido para você. Se tiver alguma pergunta específica sobre algum chakra ou sobre algum elemento para trabalhar a energia desse chakra, deixa nos comentários também. Até o próximo encontro.